Boa noite, pessoal. Deus abençoe a nossa noite. Passando aqui para gravar mais um vídeo do canal. Hoje, terça-feira. Ontem eu não consegui gravar. Correria do dia a dia. Fomos fazer um discipulado lá com os meninos, jogadores. Então, graças a Deus, hoje, um pouquinho tarde, um pouquinho cansado, mas vamos gravar um vídeo aí para o nosso conhecimento, para aumentar o nosso conhecimento, para nós cada dia aprendermos mais e avançarmos no poder do Espírito Santo, né? Nós vamos voltar falando sobre alicerce. Semana passada, semana retrasada, nós falamos do alicerce como oração, outro alicerce como a leitura da palavra, a Bíblia, os fundamentos, alicerces, a Bíblia, aonde o qual Jesus ele fala assim: o homem prudente, ele ouve a palavra, ele pratica a palavra. Ele é semelhante ao homem que edificou a sua casa sobre a rocha, que veio a água, veio o vento forte, bateram contra aquela casa e não derrubou, porque ela tinha alicerces na rocha. Então eu falei que nós, seres humanos, como homens e mulheres de Deus, nós precisamos desses alicerces: a oração, a leitura da palavra. E hoje, essa semana, nós vamos falar sobre o jejum, né? Algo muito importante para a vida do ser humano, para a vida do homem, de uma mulher que quer se aproximar de Deus, que quer ter um relacionamento com Deus. Mas o que é o jejum? Jejum é eu me abster de algum tipo de alimento, né? Ficar horas sem se alimentar. E isso se torna um jejum quando eu faço isso, eu acrescento a oração e eu acrescento a leitura da Bíblia. Aí se torna um jejum. Se eu faço um jejum sem leitura da Bíblia, sem oração, se torna uma dieta para emagrecimento corporal. Agora, quando eu faço um jejum, eu coloco a leitura da Bíblia, eu coloco a oração, para fortalecer o meu espírito e o meu corpo também. Já são dois benefícios a mais. Olha só. Então, por que é importante eu jejuar? O que acontece quando eu jejuo? Quando eu jejuo, eu começo a matar a minha carne. Qual que é os desejos da carne? A prostituição, a mentira, a idolatria, a gritaria. Gálatas, o apóstolo Paulo fala aos Gálatas, capítulo 5, que os frutos da carne é isso, é impureza. Então, quando eu alimento muito minha carne, eu se torno aquele cara mais irado, mais bravo, mais contencioso, não vigilante. Então, a pessoa que anda na carne, ela fica sujeita às obras da carne, que é a bebedeira, gritaria, zombaria. Gálatas capítulo 5, ele fala sobre isso, o apóstolo Paulo. E se eu alimento mais o meu espírito, como? Eu começo a jejuar. Eu paro de comer o alimento sólido. E agora eu começo a comer da palavra de Deus, através da leitura da Bíblia. E eu começo a orar mais. Então, eu começo agora a alimentar o meu espírito. E Gálatas capítulo 5, o apóstolo Paulo fala sobre os frutos do Espírito e os frutos da carne. E quais são os frutos do Espírito? É o autocontrole, é o domínio próprio, é a paz, é o amor, é a bondade, a mansidão. E contra isso, Paulo ele fala que não tem lei. Então, por que eu jejuo? Eu preciso jejuar para matar minha carne e estar sensível à voz de Deus. O apóstolo Paulo também, ele fala assim em Romanos, capítulo 8, versículo 13, se não me falar a memória, fala assim, ó: se vocês viverem de acordo com a vossa carne, vocês morrerão espiritualmente com os desejos da carne. Mas se com as obras do Espírito vocês mortificar-vos a vossa carne, vocês viverão espiritualmente. Então eu preciso matar minha carne através do jejum, através da oração, através da leitura da Bíblia. Então, não é por acaso, nada é por acaso, né? Que Jesus ele deixou escrito para a gente no Evangelho de Mateus, escrito segundo escreveu Mateus, no Sermão do Monte, Mateus capítulo 5, 6 e 7. O Sermão do Monte, ele fala sobre a oração, ele fala sobre o jejum e ele fala sobre a leitura da Bíblia, esses três alicerces. E hoje nós falando sobre esse alicerce, sobre o jejum. O que eu quero dizer para você? A importância de nós jejuarmos, nós viver dias jejuando, né? Semanas, meses, vai ser benefício para o seu corpo e para o seu espírito, porque você vai estar sensível à voz de Deus. Você olhar, Jesus era um homem que jejuava. Então, se você ler a Bíblia em Mateus capítulo 17, ali, versículo 15 e 16, a Bíblia fala assim, que o Pai
chega até Jesus e fala assim: Jesus, me ajude, meu filho está tentando tirar a própria vida, né? Ele se joga na água, ele tem convulsão, ele se joga no fogo, ele tenta tirar a própria vida dele. E os seus discípulos não conseguiram expulsar o demônio dele. Aí Jesus falou: ó, geração incrédula, até quando eu vou ter que suportar vocês, né? Até quando? Aí Jesus fala assim: ó, tragam o meu menino. E quando trouxeram o menino para Jesus, está escrito assim, ó, Mateus 17:17. Jesus repreendeu o demônio. Ó, Jesus repreendeu o demônio e este saiu do menino. Desde aquele momento, ele ficou curado. Olha só, Jesus deu uma ordem e o demônio teve que bater em retirada. Então os discípulos se aproximaram de Jesus e, em particular, perguntaram: por que não conseguimos expulsá-lo? Porque os discípulos tentaram expulsar antes de Jesus e eles não conseguiram. Aí Jesus respondeu assim: ó, porque a fé que vocês têm é pequena. E eu lhes asseguro, Jesus falando, eu lhes asseguro que se tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, vocês vão dizer a esse monte: passa daqui para colar. Me desculpa, gente, um pouquinho de sono, acordando cedo demais, glória a Deus. Então, olha só isso, a importância de você jejuar. Aí Jesus ele fala assim, ó, então vocês não conseguiram por causa da pouca fé de vocês. Então, a fé ela é acrescentada através do que? De ouvir a mensagem de Deus. Então, por isso que o apóstolo Paulo fala, a fé ela vem pelo ouvir a mensagem de Deus. Por isso que eu falo para você, quando você está me assistindo, compartilha com alguém, compartilha com um amigo, compartilha num grupo do WhatsApp, sabe, para que mais pessoas sejam alcançadas, famílias sejam alcançadas. Aí Jesus ele fala assim, ó, mas esta espécie só sai pela oração e pelo jejum. Ó, olha o alicerce, oração, jejum e leitura da palavra, ela acrescenta a fé. Então, se eu tenho um alicerce, agora eu preciso colocar um fundamento, né, no meu alicerce, para começar a edificação de uma casa, para começar a construção de uma casa. Então, a Bíblia fala em Hebreus capítulo 11, versículo 1, que a fé, ela é o firme fundamento das coisas que não se veem, mas das que se esperam. Então, se eu tenho um alicerce, que é a oração, é a leitura da Bíblia, e é o jejum, agora eu coloquei um fundamento, que é a fé, que é o amor, que é, que mais? É a obediência, é outro fundamento, temor ao Senhor. Então são fundamentos. Eu começo a edificar, e eu como casa, eu como morada do Espírito Santo, eu preciso ter um alicerce, eu preciso ter um fundamento para que possa começar a edificação dessa casa. Então, são 3 pilares, né? 3 alicerces na vida do ser humano que não pode faltar. A oração, nós falamos a semana retrasada, a leitura da Bíblia, a semana passada, e essa semana sobre jejum. Então essa semana nós vamos falar bastante sobre jejum. Jesus ele jejuou, Pedro ele jejuou, Paulo ele jejuou, grandes homens de Deus, Esther jejuava, né? Mulheres de Deus jejuaram na Bíblia. E a Bíblia tem diversos relatos de pessoas que jejuaram, sabe? E o jejum não é para mim mudar a Deus, é para mim mudar a mim mesmo. A minha natureza pecaminosa, a minha natureza carnal, como eu falei no começo, se eu viver de acordo com a minha natureza humana, carnal, eu vou morrer espiritualmente. Mas se de acordo com as obras do Espírito, através da oração, através da leitura da Bíblia, eu vou viver espiritualmente, porque eu vou matar minha carne, eu vou jejuar. E quando eu jejuo, eu quero um compromisso com Deus, eu quero ter um relacionamento com Deus, estar sensível à voz de Deus, porque minha carne está ficando fraca, que meu espírito está crescendo, meu espírito está evoluindo, meu espírito está rompendo as barreiras, as atmosferas, e eu vou ouvir a voz de Deus, vou estar sensível à voz de Deus, e aonde eu passar, onde eu colocar as minhas mãos, os demônios vão embora. Onde eu colocar as minhas mãos, as pessoas serão curadas. Onde eu colocar as minhas mãos, acontecer sinais, prodígios e maravilhas. Ah, David, você é louco, louco. Sim, eu sou louco mesmo, porque a Bíblia fala que o Evangelho é loucura para aqueles que estão sendo salvos, mas para aqueles que estão perecendo, é loucura para nós que estamos sendo salvos, isso é loucura. Mas para aqueles que perecem, não, esse é poder de Deus, sabe? Para nós que cremos em Deus, para nós que cremos na Bíblia, isso não é loucura, é o poder de Deus para nós que estamos sendo salvos. Olha só, por que eu falei isso? Colocar a mão.
Marcos 16, olha o que a Bíblia fala. Jesus, ele fala. E Jesus disse-lhes: vão pelo mundo todo e pregam o evangelho a todas as pessoas. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. É a palavra de Jesus. Guarda isso aí para você. Guarda no seu coração. Não é invenção minha, que o David é doido, que o David acha. Não. São as palavras que estão escritas nas Sagradas Escrituras. Estes sinais acompanharão os que crerem. Olha só o que está escrito. Mateus 16, agora o versículo 17. Estes sinais acompanharão os que crerem. Em meu nome, Jesus fala, em nome de Jesus expulsarão os demônios. Em meu nome, em nome de Jesus, falarão novas línguas. Em nome de Jesus pegarão em serpentes e, se beberem algum veneno mortal, não lhes fará dano algum. Imporão as mãos sobre os doentes e estes ficarão curados. É isso aí que você quer? Você quer viver uma vida de santidade? Você quer viver uma vida no poder de Deus? Você quer viver uma vida de relacionamento com Deus? Você quer provar o extraordinário de Deus? Comece a orar, dedique-se à oração, aplique seu coração na oração, aplique o tempo, investe tempo na leitura da Bíblia para você conhecer as promessas de Deus e comece a jejuar, comece a consagrar os seus dias, tira o almoço, só vai jantar só, fica ali só tomando água e você vai começar a matar sua carne e vai ficar sensível à voz de Deus, a voz do Espírito Santo de Deus. Então os doentes serão curados. Aí fala assim, depois de lhes ter falado, o Senhor Jesus foi elevado aos céus e assentou-se à direita de Deus. Então os discípulos saíram e pregaram por toda parte. E o Senhor cooperava com eles, confirmando-lhes as palavras com sinais que acompanhavam eles. Irmãos, então não tem segredo, está tudo escrito, a gente só precisamos seguir o que está escrito aqui. É como se fosse uma tarefa na escola. Você copia lá, você fala isso tudo em casa porque você vai cair na prova. Então isso aqui é para você provar e ver de como o Senhor é bom, sabe? Mas eu não vou ficar expulsando demônio, todo mundo na rua, curando todo mundo, não. Você é guiado pelo Espírito Santo. O Espírito Santo vai assim, ora lá. Você vai lá orar. O Espírito Santo de Deus vai te dar discernimento, expulsa o demônio, né? Fala em outras línguas. Isso é o poder de Deus. Isso é loucura, irmãos. Isso é. Para aqueles que creem em Deus, nas Sagradas Escrituras, que sabem que Jesus está voltando para buscar uma igreja lavada e remida, isso é pura loucura. E nós somos loucos por Jesus, sabe? A gente sabe de onde Jesus ele nos tirou e para onde ele está nos levando, sabe? Então, esses alicerces vai te deixar você firmado aqui na rocha que não vai te abalar. Nada vai te abalar. E você tem o que? Os fundamentos, que a fé é o amor, é a perseverança, é a humildade, sabe? É a dedicação, são fundamentos. Então Deus abençoe. Amanhã nós temos mais sobre jejum. Vamos falar sobre o jejum de Jesus, os 40 dias no deserto, né? Vamos falar sobre quando Pedro, ele está em 4 dias em jejum, Deus envia lá um anjo para falar com ele, Deus dá uma revelação para ele, um outro homem que nem era crente ainda, nem era convertido ainda, 4 dias de jejum, era um homem bom, Cornélio, jejuando, também fazendo boas obras, Deus manda um anjo lá falar com ele lá, traz a provisão para ele, traz resposta, e esse homem é convertido. Então o jejum, se você quer viver uma vida de sobrenatural, se você quer viver uma vida de poder no Espírito Santo de Deus, comece a jejuar, tá bom? Se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal, compartilhe aí com 7 amigos, coloca no grupo do Instagram, coloca no grupo do WhatsApp, ative o sininho aí e siga para mais vídeos, tá bom? E nós vamos pegar aí um tópico aí que você tem dúvida, manda para mim e nós vamos aí destrinchar aí segundo está escrito nas Sagradas Escrituras. Deus abençoe, uma boa noite, um bom descanso, até amanhã. Se Jesus não vier nos buscar essa noite, essa madrugada, daqui a 5 minutos, Deus abençoe, bom descanso.